Enquanto muitos lutam para comprar um pequeno lote, existem lugares no Brasil onde você pode ter hectares inteiros, por menos do que imagina. O que pouca gente sabe é que ainda existem cidades escondidas no mapa, onde o preço da terra parece ter parado no tempo, regiões com potencial gigantesco, mas que continuam fora do radar da maioria. Neste vídeo, você vai descobrir 7 cidades com fazendas extremamente baratas, com terrenos enormes e preços muito abaixo do mercado, oportunidades reais para quem quer investir, produzir ou simplesmente viver com mais liberdade. Mas atenção, algumas dessas regiões estão começando a despertar, e quem chega primeiro, colhe os maiores resultados. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer encontrar oportunidades antes de todo mundo, já aproveita agora e se inscreve no canal, assim você não perde os próximos vídeos. Agora, prepara-se, porque o que você vai ver pode mudar completamente a forma como você enxerga investimento em terra no Brasil. Piracuruca, Piauí. Piracuruca é uma das cidades mais interessantes do Nordeste quando o assunto é terra barata com potencial real de valorização, principalmente por estar estrategicamente localizada próxima ao Parque Nacional de 7 Cidades, uma área turística consolidada que atrai visitantes ao longo de todo o ano, mas que ainda não gerou uma explosão imobiliária significativa na zona rural ao redor, o que mantém os preços artificialmente baixos em comparação com regiões turísticas equivalentes no Brasil, permitindo encontrar propriedades rurais entre 5 e 50 hectares com valores que variam aproximadamente entre R$ 2.000 e R$ 6.000 por hectare, dependendo do acesso, disponibilidade de água e nível de infraestrutura, o que é extremamente competitivo considerando o potencial de crescimento impulsionado pelo turismo ecológico e pela expansão regional. Além disso, a região apresenta características interessantes para quem pensa em uso produtivo da terra, já que o clima semiárido é compensado por áreas com lençóis freáticos acessíveis e possibilidade de perfuração de poços, o que permite desenvolver atividades como criação de caprinos, ovinos e até projetos agrícolas adaptados, especialmente com técnicas modernas de irrigação de baixo custo, e mesmo propriedades mais simples, com pouca infraestrutura inicial, acabam sendo viáveis justamente pelo custo de aquisição extremamente reduzido, permitindo que o investimento maior seja direcionado para desenvolvimento e não para a compra da terra em si. Outro ponto que torna Piracuruca uma escolha estratégica é o fato de ainda estar fora do radar de grandes investidores e fundos imobiliários, o que significa que o ciclo de valorização ainda está no início e tende a acelerar nos próximos anos à medida que o turismo regional cresce e a infraestrutura melhora, criando um cenário onde é possível comprar barato hoje e capturar uma valorização significativa no médio prazo, especialmente em áreas próximas a estradas ou com potencial para loteamento rural e hospedagens alternativas, algo que já começa a surgir de forma tímida, mas consistente. Parnaíba, Piauí. Parnaíba já ocupa um nível diferente dentro dessa lista por ser uma cidade mais estruturada e conhecida nacionalmente, principalmente por abrigar o Delta do Parnaíba, um dos únicos deltas em mar aberto do mundo, o que atrai turismo constante e investimentos em hotelaria e serviços. Mas mesmo com essa visibilidade, ainda é possível encontrar áreas rurais nos arredores da cidade com preços relativamente baixos quando comparados a outros polos turísticos brasileiros, com propriedades variando entre R$ 5.000 e R$ 12.000 por hectare em regiões mais afastadas do litoral direto, especialmente em áreas que ainda não foram totalmente exploradas comercialmente. O diferencial de Parnaíba está na combinação entre infraestrutura urbana, acesso a rodovias e proximidade com o litoral, o que cria uma oportunidade rara onde a terra rural não depende apenas da produção agrícola para gerar valor, mas também pode ser explorada para turismo rural, loteamentos, pequenas pousadas ou até projetos híbridos, já que o fluxo de visitantes na região vem aumentando gradualmente e ainda existe uma grande quantidade de áreas disponíveis que não foram convertidas em empreendimentos, o que mantém os preços em um nível acessível para quem entra agora. Outro fator relevante é que Parnaíba está inserida em uma região que vem recebendo mais atenção em termos de desenvolvimento econômico e turístico, especialmente com melhorias de acesso e divulgação nacional, o que indica uma tendência de valorização consistente ao longo dos próximos anos. E nesse cenário, adquirir terras maiores enquanto ainda estão abaixo do preço médio de mercado pode representar uma vantagem estratégica significativa, principalmente para quem pensa em médio e longo prazo, seja para revenda, desenvolvimento ou exploração comercial diversificada.
Petrolina, Pernambuco. Petrolina se destaca como uma das cidades mais estruturadas do interior nordestino quando o assunto é produção agrícola em larga escala, principalmente por estar inserida no Vale do São Francisco, uma região conhecida nacionalmente pela alta produtividade de frutas irrigadas como uva e manga, o que cria um cenário onde a terra não é apenas barata em algumas áreas periféricas, mas também extremamente produtiva quando bem aproveitada, sendo possível encontrar propriedades rurais a partir de reais 8.000 até cerca de R$ 25.000 por hectare dependendo da proximidade com áreas irrigadas e infraestrutura existente, valores que ainda ficam abaixo de outros polos agrícolas do Brasil com produtividade equivalente. O grande diferencial de Petrolina está no acesso à irrigação, que transforma completamente o potencial da terra, já que mesmo áreas que parecem simples ou pouco valorizadas podem se tornar altamente lucrativas com a implementação de sistemas de irrigação adequados, permitindo múltiplas safras por ano e produção voltada tanto para o mercado interno quanto para exportação. E isso cria uma distorção interessante no mercado onde ainda existem propriedades subvalorizadas em regiões próximas a áreas produtivas já consolidadas, oferecendo uma oportunidade clara para quem entende o potencial da região e consegue investir de forma estratégica. Outro ponto que torna a Petrolina uma escolha sólida é a presença de infraestrutura completa, incluindo logística, estradas, mão de obra especializada e acesso facilitado a mercados consumidores, o que reduz significativamente o risco do investimento quando comparado a regiões mais isoladas, e mesmo com a valorização já em andamento, ainda existem áreas maiores disponíveis com preços relativamente acessíveis, principalmente em zonas de expansão, onde o crescimento agrícola continua avançando e tende a pressionar os valores para cima ao longo dos próximos anos. Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Chapada dos Guimarães é uma região que combina turismo consolidado com um mercado de terras que ainda apresenta oportunidades interessantes, principalmente fora do núcleo mais valorizado da cidade, onde o custo por hectare pode variar entre R$ 7.000 e R$ 18.000 em áreas maiores e mais afastadas, valores que ficam muito abaixo do potencial considerando a proximidade com Cuiabá e o fluxo constante de visitantes atraídos pelas paisagens naturais, cachoeiras e formações geológicas que tornaram a região conhecida em todo o Brasil. O que diferencia a Chapada dos Guimarães de outras regiões turísticas é que o crescimento imobiliário ainda não ocupou de forma agressiva toda a área rural, o que permite encontrar grandes extensões de terra com preços relativamente acessíveis, especialmente em locais com acesso básico e potencial para desenvolvimento futuro, seja para turismo rural, hospedagens alternativas ou até mesmo projetos voltados para lazer e segunda residência, aproveitando a demanda crescente por experiências fora dos centros urbanos. Além disso, a proximidade com Cuiabá adiciona um fator estratégico importante, já que facilita o acesso, aumenta o fluxo de visitantes e cria uma base de consumidores para qualquer tipo de empreendimento desenvolvido na região. E isso faz com que mesmo propriedades adquiridas hoje por valores considerados baixos tenham uma tendência clara de valorização à medida que a expansão urbana e turística avança, especialmente em áreas que hoje ainda são vistas como periféricas, mas que já começam a chamar a atenção de investidores mais atentos. Bonito, Mato Grosso do Sul. Bonito é uma cidade que já alcançou reconhecimento nacional e até internacional quando o assunto é turismo ecológico, sendo considerada um dos destinos mais bem estruturados do Brasil nesse segmento, mas mesmo com toda essa visibilidade, ainda existe uma diferença significativa entre o valor das áreas urbanizadas e o preço das terras rurais mais afastadas, onde é possível encontrar propriedades grandes com valores que variam entre R$ 10.000 e R$ 30.000 por hectare, dependendo principalmente da proximidade com rios, acessos e potencial turístico direto, criando uma oportunidade interessante para quem busca entrar em uma região já consolidada, mas sem pagar os preços inflacionados das áreas centrais. O que torna Bonito particularmente estratégico é que o valor da terra não está ligado apenas à produção agrícola, mas sim à capacidade de gerar receita através do turismo, o que muda completamente a lógica de investimento, já que uma propriedade com acesso a recursos naturais como água cristalina, mata preservada ou localização privilegiada pode se transformar em um ativo altamente lucrativo com a construção de pousadas, experiências turísticas ou até projetos exclusivos voltados para um
público de maior poder aquisitivo, algo que vem crescendo constantemente na região, impulsionado pelo fluxo contínuo de visitantes. Mesmo com a valorização já evidente em algumas áreas, ainda existem zonas onde o mercado não se ajustou completamente ao potencial real, especialmente em propriedades maiores e menos exploradas. E isso cria uma janela de oportunidade para quem consegue enxergar além do uso tradicional da terra, já que a tendência natural da região é continuar valorizando conforme o turismo se expande e novas áreas passam a ser incorporadas ao circuito econômico da cidade, elevando gradualmente os preços por hectare ao longo do tempo. Lençóis, Bahia. Lençóis funciona como o principal ponto de entrada para a Chapada Diamantina, uma das regiões mais icônicas do Brasil em termos de paisagens naturais, o que faz com que a cidade tenha uma visibilidade muito maior do que a maioria dos municípios do interior nordestino. Mas mesmo assim, o mercado de terras ao redor ainda apresenta distorções interessantes, principalmente em áreas rurais mais afastadas, onde é possível encontrar grandes propriedades com preços que variam entre R$3.000 e R$10.000 por hectare, dependendo da localização, acesso e disponibilidade de água, valores que ainda são considerados baixos diante do potencial turístico e da demanda crescente por experiências ligadas à natureza. A dinâmica de valorização em Lençóis está diretamente ligada ao crescimento do turismo, que continua se expandindo com o aumento da procura por destinos naturais no Brasil, o que faz com que áreas que hoje são vistas como periféricas passem gradualmente a ser incorporadas ao circuito turístico, especialmente para projetos de hospedagem alternativa, retiros, ecoturismo e experiências personalizadas, criando um cenário onde o valor da terra tende a subir conforme novas iniciativas surgem e a infraestrutura se expande ao redor da cidade. Outro fator relevante é que a região ainda mantém uma grande quantidade de terras com baixa exploração comercial, o que significa que o processo de valorização ainda está em curso e não atingiu seu pico, permitindo que investidores entrem com valores relativamente baixos e desenvolvam projetos próprios, aproveitando tanto o crescimento orgânico do turismo quanto a escassez progressiva de áreas bem localizadas, o que naturalmente pressiona os preços para cima ao longo do tempo. Imperatriz, Maranhão. Imperatriz é uma das cidades mais importantes do interior do Maranhão, funcionando como um polo econômico regional com forte ligação ao agronegócio e à logística, o que cria um ambiente onde a terra possui valor produtivo real, mas ainda assim permanece relativamente barata quando comparada a outras regiões agrícolas mais consolidadas do país, sendo possível encontrar propriedades rurais com valores que variam entre R$4.000 e R$12.000 por hectare em áreas maiores, especialmente nas zonas de expansão ao redor da cidade. O diferencial de Imperatriz está na combinação entre crescimento urbano e expansão agrícola, já que a cidade continua se desenvolvendo economicamente enquanto o setor rural ao redor mantém preços acessíveis, criando uma situação onde a terra pode ser utilizada tanto para a produção quanto para a valorização imobiliária futura, principalmente em áreas próximas a rodovias e regiões que começam a receber maior fluxo de pessoas e investimentos, o que aumenta gradualmente a demanda por terrenos maiores. Além disso, a localização estratégica de Imperatriz, próxima a importantes corredores logísticos e regiões agrícolas em expansão, contribui para que o valor da terra tenda a crescer de forma consistente ao longo do tempo, especialmente à medida que o agronegócio se fortalece e novas áreas passam a ser incorporadas à produção, criando uma oportunidade interessante para quem busca adquirir grandes extensões de terra por preços ainda abaixo do que se observa em outras regiões com características semelhantes no Brasil. O que essas cidades mostram é simples: enquanto a maioria segue olhando sempre para os mesmos lugares saturados, existem regiões inteiras ainda negligenciadas, onde o preço da terra não acompanha o verdadeiro potencial que elas carregam, criando oportunidades que só ficam visíveis para quem busca informação antes da maioria e consegue agir com visão de longo prazo. Mas é importante entender que esse tipo de oportunidade não fica disponível para sempre, porque à medida que a infraestrutura chega, turismo cresce ou o agronegócio se expande. O mercado naturalmente corrige esses preços e aquilo que hoje parece barato pode rapidamente deixar de ser acessível, tornando o timing um dos fatores mais importantes nesse tipo de decisão. Se você quer continuar descobrindo lugares como esses, com potencial real antes de todo mundo, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos, porque esse é exatamente o tipo de oportunidade que muda jogo para quem presta atenção cedo.